Olá, muito boa tarde. Na primeira semana de agosto, mas do próximo ano, o ambiente que se vai viver aqui por esta zona da cidade de Lisboa, estamos na zona de Belém, não será, por certo, muito semelhante a este. Acreditamos que muitos mais jovens irão preencher estes espaços e animar os dias da Jornada Mundial da Juventude. Daqui a pouco vamos falar com Mariana Frazão sobre o programa dessa Semana da Juventude e aquilo que preenche o dia-a-dia dos jovens. Antes, queremos ainda mostrar-lhe as imagens que marcaram a viagem do Papa ao Canadá. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa completou uma viagem histórica ao Canadá, onde se misturaram risos e lágrimas, alívio e raiva, luto, luta e esperança. 6 dias marcados pelo mea-culpa de Francisco perante representantes indígenas pelos abusos cometidos no passado. A 37ª Viagem Internacional do Pontificado, assumida como uma peregrinação internacional, incluiu uma missa pela reconciliação no Quebec, desafiando a Igreja Católica a sarar feridas e iniciar um caminho que leve do fracasso à esperança por uma sociedade mais justa e fraterna. También nosotros, ante el escándalo del mal y ante el cuerpo de Cristo herido en la carne de nuestros hermanos indígenas, nos hemos sumergido en la amargura y sentimos el peso de la caída. Permítanme que me una espiritualmente a la multitud de peregrinos que suben la escala santa, que evoca la subida de Jesús al pretorio de Pilatos, y acompañarlos como iglesia en estas preguntas que nacen del corazón lleno de dolor. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Cómo pudo ocurrir algo así en la comunidad de los seguidores de Jesús? Um dos temas a gerar maior expectativa era a questão dos abusos sexuais cometidos por membros da Igreja ou instituições católicas. Francisco esperou pelo encontro com responsáveis locais para sublinhar que se está perante um caminho que não admite recuos. La Iglesia en Canadá, después de haber sido herida y desolada por el mal que perpetraron algunos de sus hijos, ha comenzado un nuevo camino. Pienso en particular en los abusos sexuales cometidos contra menores y personas vulnerables. Crímenes que requieren acciones fuertes y una lucha irreversible. Yo quisiera, junto con ustedes, pedir nuevamente perdón a todas las víctimas. El dolor y la vergüenza que experimentamos debe ser ocasión de conversión, nunca más. O Papa concluiu a sua passagem pelo Quebec reforçando os apelos em favor da reconciliação e da busca da verdade na relação da Igreja com os povos indígenas. Foi numa audiência com representantes dos povos nativos presentes no leste do Canadá. He venido a Canadá como amigo para encontrarme con ustedes, para ver, escuchar, aprender, apreciar cómo viven los pueblos indígenas de este país. No vine como turista. He venido como hermano, a descubrir en primera persona los frutos buenos y malos producidos por los miembros de la familia católica local a lo largo de los años. He venido con espíritu penitencial para expresarles el dolor que llevamos en el corazón como Iglesia por el mal que no pocos católicos le causaron apoyando políticas opresivas e injustas.
A viagem encerrou-se a 300 km do Círculo Polar Ártico, junto dos Inuites, onde Francisco confessou a sua vergonha perante os abusos sofridos por milhares de famílias indígenas. Os povos que durante mais de um século foram proibidos de falar a própria língua puderam apresentar ao Papa cantos e danças tradicionais, num momento cultural particularmente simbólico. Hace poco escuché a varios de ustedes, exalumnos de las escuelas residenciales. Gracias por lo que tuvieron la valentía de decir, compartiendo grandes sufrimientos que yo no hubiera imaginado. Eso ha reavivado en mí la indignación y la vergüenza que me acompañan desde hace meses. También hoy, también aquí, quisiera decirles que estoy muy apenado y quiero pedir perdón por el mal que cometieron no pocos católicos en esas escuelas, que contribuyeron a políticas de asimilación cultural y desvinculación. Mamianak. Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí en el Nunavut, dentro del Inuit Nunagat. He intentado imaginar, después de nuestro encuentro en Roma, estos vastos lugares donde viven desde tiempos inmemoriales y que para otros serían hostiles. Ustedes han sabido amarlos, respetarlos, custodiarlos y apreciarlos, transmitiendo valores fundamentales de generación en generación, como el respeto por los ancianos, un genuino sentido de fraternidad y el cuidado del medio ambiente. Vero, non ho usato la parola perché non mi è venuto in mente, ma ho descritto il genocidio, no? E ho chiesto scusa, perdono per questo lavoro che è genocida, per esempio. Ho condannato questo pure, no? Togliere i bambini e cambiare la cultura, cambiare la mente, cambiare le tradizioni, cambiare una razza, diciamo così, tutta una cultura, no? Sì, è una parola tecnica, genocidio, ma io non l'ho usato perché non mi è venuto in mente, ma ho descritto che è vero, sì, è un genocidio, sì, sì. Já de regresso ao Vaticano, o Papa passou em revista as várias etapas desta viagem, desejando que a mesma permita escrever uma nova página nesta história em que se reconhecem erros e promove um caminho de reconciliação. Vi assicuro che in questi incontri, soprattutto l'ultimo, ho dovuto sentire come schiaffi dal dolore di quella gente, come hanno perso gli anziani che hanno perso i figli, non sapevano dove sono finiti per questa politica di assimilazione. È stato un momento molto doloroso, ma si doveva mettere la faccia, dobbiamo dare la faccia davanti ai nostri errori e ai nostri peccati. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Acompanhe estas e outras notícias no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Agora falamos sobre os dias da Jornada Mundial da Juventude, que vão decorrer precisamente daqui a um ano. Está connosco Mariana Frazão, cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Mariana, por estares connosco. Dizia no início do programa que o ambiente
Por certo, este ambiente daqui a um ano acreditamos que esteja diferente. Também tens essa expectativa? Espero que não haja espaços vazios neste relevado. Estes relevados vão ser muito convidativos, acreditamos, para descanso das muitas peregrinações que acontecem na cidade de Lisboa. E se quisermos, enfim, adiantar aquilo que um programa da Jornada Mundial da Juventude prevê e que leva os jovens, de facto, a estarem sempre em movimento pela cidade, o que é que lhes é oferecido pela organização? Bem, correndo de segunda a domingo, o que é que os jovens vão fazer? Temos os 2 primeiros dias, que é um bocadinho o dia da chegada a Lisboa e do check-in, em que os jovens chegam, começam a recolher os seus kits, sabem onde é que vão dormir, etc., tudo mais. Depois começam então os grandes eventos e, por assim dizer, a programação, ou seja, segunda-feira e terça chegam, na terça-feira, nesse mesmo dia, existe a missa de início, por isso a missa de abertura com o Cardeal Patriarca, e então é assim um grande marco do lançamento, pontapé de saída das jornadas, e depois então começa cada um dos eventos, por assim dizer, e a programação de todos os dias. Na quarta-feira é o dia, por assim dizer, mais livre, sendo que, como nós dizíamos, livre não vai ter nada, mas de grandes eventos, e então nesse dia é o quê? Temos catequeses de manhã, em que os jovens são convidados a participar nas catequeses de acordo com a sua língua e também com os temas que vão ser decididos em conjunto com o dicastério, para todos os jovens poderem ter, de facto, catequeses com os bispos e com a equipa que for definida para animar essas catequeses estarem na parte da manhã. O dicastério do Vaticano, não é? Exatamente. E essas catequeses decorrem pela cidade de Lisboa? Decorrem pela cidade de Lisboa e também pelas dioceses de acolhimento, por isso, de Setúbal até Santarém, vamos ter catequeses consoante o sítio onde os peregrinos vão estar. E por isso, de manhã estão nessas catequeses, depois à tarde têm sempre outras programações ao longo do dia, também a decorrer pela cidade de Lisboa, que é o Festival da Juventude. O Festival da Juventude é o quê? São palcos espalhados por Lisboa inteira, em que jovens que estão inscritos nas jornadas se candidatam a apresentar conteúdos culturais que têm e que querem partilhar com outros peregrinos e com pessoas do mundo inteiro, ou seja, concertos, exposições, filmes, cinemas que façam, teatros, danças, ou seja, um bocadinho uma programação cultural vinda dos jovens do mundo inteiro, e então vai estar espalhado desde salas de teatro a espetáculos que vão ser ao ar livre, pequenos palcos, grandes palcos em algumas igrejas, e então vão poder de facto ter momentos de oração também ao longo desse dia. Para além disso, temos então a feira vocacional, que é também algo que já é habitual, por assim dizer, nas jornadas. O que é a feira vocacional? Temos vários stands com congregações, movimentos, projetos de todos os sítios do mundo que têm um stand e então dão a conhecer qual é que é o trabalho deles, qual é que é a sua missão, e também ajudam os jovens a descobrir a sua vocação. São propostas diferentes de vida, de vocação, que são apresentados nessa A ideia é nessa exatamente feira. essa, é um bocadinho provocarmos os jovens a pensarem na vocação deles e também olharem para outras realidades que à volta têm, que se calhar no seu país ou na sua cidade não têm tanto conhecimento. E de facto, a riqueza das jornadas é isso mesmo, é podermos em união vermos a alegria que é esta igreja e o quão viva é a igreja, e por isso é a ideia da cidade da feira vocacional. Para além disso, temos também o Parque do Perdão, que é onde então todos nós nos podemos confessar, e de facto vai ser quase por assim dizer, vários confessionários no mesmo espaço, como também já é habitual nas outras jornadas. Há sempre imagens muito interessantes e marcantes. Exatamente. Sim. Os confessionários todos juntos. Sim. E por isso esse é o dia de quarta-feira. Na quinta-feira temos então de manhã também catequeses, que vai ser habitual ao longo dos dias das jornadas, e depois à tarde temos o primeiro evento com o Santo Padre, que é o acolhimento. Por isso o Santo Padre convoca as jornadas, escolheu Lisboa como sítio, e então é o primeiro grande momento em que, de facto, o Papa acolhe todos os jovens, acolhe a cidade de Lisboa e acolhe a Igreja para todos juntos darmos início a estes eventos com o Santo Padre. Não tendo ainda, por parte do Vaticano, a indicação do programa do Papa, assim acontecerá se mantiver o que é habitual nas jornadas da juventude. Exatamente. Estes são os eventos que estão fechados, por assim dizer, não sabendo e não podendo ainda também divulgar muita coisa do que é que vai acontecer em cada um dos eventos, são os eventos que sabemos que vão existir. E por isso, aqui já estamos no primeiro grande evento com o Papa, chegamos então à sexta-feira, de manhã outra vez catequeses, e depois à tarde temos a Via Sacra, também um dos eventos com o Papa, também muito marcante, acaba por ser também um momento em que queremos também fazer uma Via Sacra todos juntos com o Santo Padre, sempre dizendo que estes dias em que temos o acolhimento e a Via Sacra, temos sempre, como eu dizia há bocado, a Feira Vocacional e o Parque do Perdão, para podermos dar sempre a conhecer e para os peregrinos poderem também escolher o programa que querem fazer. Por isso, todos esses eventos e também o Festival da Juventude vai estar disponível ao longo da semana.
Depois, por isso, quinta-feira já passou, sexta-feira já passou, Via Sacra. vamos então a sábado. Sábado começamos então a rumar todos para o local da vigília, ou seja, no final do dia vamos ter então a vigília também com o Santo Padre, para de facto pararmos um bocadinho depois desta semana que vai ser tão cheia de certeza absoluta, agradecermos e então dormirem os peregrinos no local da vigília, que é o Parque Tejo, também aqui já podemos todos saber e começar Já se a trabalha ver, nesse sentido, não é? começarmos a ver um bocadinho que já vemos a construção desse local. Os peregrinos pernoitam no Parque Tejo para no dia a seguir então termos a missa de envio com o Santo Padre, e por isso ser um momento final e que também acaba por ser muito marcante, não só por ser o fim das jornadas, mas também o anúncio de onde vai ser a próxima Jornada Mundial da Juventude. E aí, quando termina a missa e terminam as jornadas, temos então o último evento, que é um evento que é o encontro do Santo Padre com os voluntários. O Santo Padre convoca todas as Jornadas Mundiais da Juventude, aqueles que são voluntários a estarem com ele, para também poderem, de facto, ter uma palavra de agradecimento e poderem então fechar assim jornadas, porque muitos deles vão estar a servir noutros sítios e não têm... Será a oportunidade para se encontrarem com o Papa. Exatamente, também, não é? exatamente. Nós temos, enfim, no horizonte a Torre de Belém, um local de partida dos portugueses à descoberta de novos mundos, e ouvimos também já essa mensagem de que esta Jornada da Juventude pode ser uma ocasião para os jovens descobrirem uma nova possibilidade de construir o mundo depois da pandemia, num contexto de guerra, também nessa proposta de descoberta vocacional que lhes é feito. E esse é um propósito desta Jornada Mundial da Juventude? Sim, eu acho que temos. O primeiro tema das jornadas é provocar. Juntamos os jovens, mas provocamos também os jovens em tudo o que fazemos. Sabemos que há umas jornadas que são muito queridas por ser pós-pandemia, por isso todos juntos outra vez, e podermos então olhar um bocadinho para aquilo que tem sido estes últimos anos. Acho que todos nós fomos privados, e muitos jovens que vêm também às jornadas foram privados de viver, privados muitos deles de terem as suas experiências de igreja que todos estamos habituados, e de facto vai ser um momento de reencontro e um momento em que podemos todos juntos olhar para tudo isto e também daqui sairmos mais unos e mais fortes nesse sentido. Por isso, claro que sim. E depois também uma coisa que nos foi dita pelo Dom Manuel Clemente quando as jornadas foram anunciadas para Portugal é que nós também temos muito para mostrar aos jovens que vêm. Temos muitos projetos, muitos movimentos, campos de férias, Missão País, etc., que de facto também podem mostrar a jovens do outro lado do mundo que há muita coisa ainda por fazer. Há pouco referias esse tema das jornadas, o tema mariano, não é? Maria levantou-se e partiu apressadamente. Que mensagem se quer passar com esse tema? Ou que o Papa nos pede para passar, uma vez que foi ele que assim o definiu? Eu acho que, dizendo um bocadinho, não quero correr o risco de desvendar coisas ao longo que vão depois, durante a semana, ser importantes. Acho que há um tema que é importante e também convido toda a gente a ouvir aquilo também que nos foi dito quando nos foi entregue os símbolos em Roma, que de facto Nossa Senhora partiu apressadamente para a montanha, também mal soube de facto esta grande notícia para partilhar com a sua prima. Eu acho que nós não nos podemos esquecer disso, que é nós todos queremos sair e partir apressadamente e anunciar a boa nova e todos juntos podermos fazer esta construção de uma igreja una, forte, diversa principalmente, que eu acho que é a grande mensagem que as jornadas nos vai mostrar, não só a Portugal, mas aos outros países, que isto é uma diversidade tão grande e tão una que é de facto fascinante. Nós ao longo desta semana apresentámos aqui no programa Eclésia, na RTP2, a preparação que já está a acontecer, coisas se calhar mais visíveis, mais materiais. No teu caso, coordenas uma área que tem mais a ver com os conteúdos, com a parte espiritual, enfim, com o que de alguma forma dá razão a tudo aquilo que se vai fazendo. A área da pastoral e dos eventos centrais é um bocadinho, claro, a espiritualidade da semana, e isso é uma das grandes preocupações. Queremos que de facto todos nós possamos rezar e parar um bocadinho nesse momento e aproximar-nos de Jesus durante esta semana. E depois temos o lado, primeiro, do que é que vão ser os conteúdos também destes eventos todos que estávamos a falar. Depois temos o lado todo da liturgia, e por isso desde os paramentos, as alfaias, o coro. Temos uma equipa também da música que já começou a trabalhar ainda. A semana passada tivemos o primeiro ensaio do coro, em que tivemos 200 jovens do país inteiro que se reuniram aqui em Lisboa para começar a ensaiar os cânticos das missas finais. E depois temos também o lado do Festival da Juventude, por isso que começa já a receber candidaturas vindas do mundo inteiro destes eventos que as pessoas querem trazer para Portugal e dar a conhecer.
Cidade da Alegria, por isso que é a Feira Vocacional e o Parque do Perdão. Isso é uma equipa assim um bocadinho grande, mas também que prepara com grande força todos estes conteúdos para as jornadas. E pessoalmente o que significa este envolvimento desde já, ou enfim, desde alguns meses, na preparação da jornada? O envolvimento de todos nós. Eu acho que nós em Portugal temos a sorte que quando temos algo para ser feito, todos se juntam e fazemos em conjunto. Eu acho que esta diversidade que eu estava há bocado a falar, que todos nós vamos poder viver na Semana das Jornadas, também se vive na organização das jornadas. Queremos garantir que, de facto, as jornadas é preparada por cada um de nós e de uma realidade diferente da Igreja e que assim podemos tornar a experiência de tudo isto ainda mais forte. Imagina, por acaso, Mariana Frazão, como é que estarás a viver a quinta-feira daqui a um ano? Boa pergunta. Eu tento não pensar nisso. Os nervos são muitos, apesar de ser... Agora que falta um ano, eu acho que acordo todos os dias e penso, não sei se me arrepio, se fico nervosa, alguma coisa entre os dois. Acho que será com muita alegria, claro que sim, muito cansaço, mas um cansaço bom e com o coração cheio. Não tenho uma única dúvida que todos nós vamos estar com o coração cheio. E sem dúvida que se calhar nos surpreendermos todos os dias por aquilo que vai acontecendo. E pela grandiosidade que é tudo isto. Muito bem. Agradeço, Mariana Frazão, ter partilhado connosco aqui Obrigada a preparação, pelo convite. esta preparação e também o espírito que presida ao trabalho que vai sendo feito por uma equipa que vai crescendo, não é? Muito obrigado. Obrigada. Um programa onde quisemos, como temos feito ao longo desta semana, antecipar o que vai acontecer em agosto de 2023, na primeira semana de agosto de 2023, quando decorre aqui na cidade de Lisboa a Jornada Mundial da Juventude. Desejo-lhe uma ótima tarde, boas férias se for o caso e até amanhã, se os quiser.